Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos arrematar esse conteúdo de eletrólise com a execução de alguns exercícios. Por isso que é fundamental que você tenha assistido a aula conceitual para entender como resolver esses exercícios e também entender as explicações que eu irei estar dando ao decorrer da aula. Não assistiu? Caiu agora no meio do vídeo? Pausa o vídeo, procura no card, já sai a aula de eletrólise parte 1. Assista ela e depois volte aqui para fazer esses exercícios comigo. Pessoal, então, exercícios de fixação sobre eletrólise. O primeiro exercício que eu trago, na Universidade Federal de Pernambuco. Uma célula para a produção de cobre eletrolítico consiste de um ânodo de cobre impuro e um cátodo de cobre puro, massa atômica de 63,5 gramas por mol. Em um eletrólito de sulfato de cobre. 2. Qual a corrente em ampere que deve ser aplicada para se obter 63,5 gramas de cobre puro em 26,8 horas? Dado ali 96.500 coulomb por mol. Pessoal, qual que é a corrente em ampere que ele está procurando? O exercício, ele está perguntando a corrente elétrica. Corrente elétrica, lembra lá, é I. Lembra da fórmula que a gente usa para calcular corrente elétrica pelo tempo, que é a carga em coulomb. Então, Q é igual a I vezes tempo. Corrente elétrica em ampere, tempo em segundos. Beleza, você já sabe aonde os resultados que você tem que chegar. O tempo, ele te fornece 26,8 horas. Você sabe que vai ter que trabalhar em segundos isso. Então, você já sabe então aqui, para substituir nessa equação, que tempo é igual a 26,8 horas vezes quantos segundos? 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 3.600 segundos. Esse cálculo você já sabe então que 26,8 vezes 3.600 equivale a 96.480 segundos. Então, a primeira parte aqui, o valor do tempo, você já sabe. Agora, o valor do que você tem que descobrir baseado nesse processo que ele está falando, do processo de cobre eletrolítico, na qual ele vai utilizar ali o cobre impuro. Pessoal, ele está falando aqui, ó, que em um cátodo de cobre puro, massa atômica 63,5 gramas por mol, e um eletrólito de sulfato de cobre 2. Sulfato de cobre 2, pessoal. Logo, então, o que ele está falando? Você vai ter cobre 2 sendo descarregado, formando cobre sólido. É isso que ele está falando para a gente. Você tem a massa de cobre, a massa atômica de 63,5 gramas por mol do cobre puro, do cobre metálico, certo? Enquanto que você está verificando que é necessário 2 mols de elétron para neutralizar 1 mol de cobre 2+. Então, qual é a relação que você tem aqui? Você tem uma relação de 2 mols, certo? De elétrons, para 1 mol de cobre puro. 2 mols de elétrons equivale ao quê? Equivale a 2 vezes 96.500 coulombs. Lembra lá? Conceito de Faraday. Quanto que equivale 1 mol de cobre puro? Ele te fala aqui, ó, 63,5 gramas por mol.
mol de cobre puro tem essa massa, 63,5 gramas por mol. Então o que você sabe? Que a quantidade de carga para gerar essa massa é 2 vezes 96.500. Esse aqui vai dar 193 mil, se eu não me engano. 96.500 vezes 2, 193 mil. Coulombs. Essa é a carga que você tem para gerar aquela quantidade de cobre puro. Você tem a carga, a quantidade, você tem o tempo. O que você faz? Você aplica naquela forma, na fórmula aqui, para descobrir a intensidade. Então, ó, Q é igual a intensidade vezes o tempo. Qual que é o valor de Q? 193 mil coulombs. Igual. Opa. Igual a intensidade que você está procurando, vezes o tempo. Qual que é o tempo? 96.480 segundos. Tá multiplicando? Passa dividindo, pessoal. Logo, intensidade é igual a 193 mil coulombs por 96.480 segundos. Esse cálculo, divididos por 80 segundos, equivale a 2,0004, é um número muito pequeno de casa decimal. Então dá para deixar arredondado com 2,00 coulombs por segundo ou também 2,00 amperes. Lembra, 1 ampere equivale a coulomb por segundo, são unidades. 1 ampere equivale a coulombs por segundo. Então a resposta do exercício seria qual é a corrente em ampere que deve ser aplicada para obter essa massa de cobre nessa quantidade de tempo? 2 amperes. Beleza? Próximo exercício, um exercício mais conceitual. Um estudante resolveu folhear sua chave de prata com prata, usando a seguinte montagem. Aí nós temos a bateria, prata em solução aquosa, um eletrodo e a chave. Nessa célula, a chave corresponde ao quê? Pessoal, ele quer folhear a chave com prata, certo? Para ele folhear a chave com prata, ele tem que atrair esses íons de prata aquoso aqui. Esses íons de prata, esses cátions de prata. Em eletrólise, lembre-se, o que atrai cátion é o cátodo. Já começamos matando por aí. Então, A e B, esquece. O cátodo. O que é o cátodo na eletrólise? O cátodo ocorre o que no cátodo? A redução. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de elétrons no cátodo. Lembra lá, pessoal? O elétron, o ânodo atrai o ânion descarrega os elétrons, o elétron sai daquele do eletrodo do ânodo, vai para o cátodo para o cátion se descarregar no cátodo. Dada a alta concentração de elétrons no cátodo, a gente sabe que ali é o polo negativo. Então, pessoal, polo negativo. Qual que é a resposta correta? O cátodo, que é o polo negativo, que seria a chave deveria ser o eletrólito, o cátodo, o polo negativo, para que ocorra esse folheamento, esse folheado, a chave com prata. O próximo exercício, deixa eu apagar aqui que agora também tem um pouco mais de cálculo, então para não confundir. Vamos lá. O FG. Em metalurgia, um dos processos de purificação de metais é a eletrodeposição. Esse processo é representado pelo esquema abaixo, nos quais 2 eletrodos inertes são colocados em um recipiente que contém solução aquosa de cloreto de níquel. Dados, constante de Faraday é 96.500 coulomb por mol, massa molar do níquel é 59 gramas mol.
Baseando-se no esquema apresentado, escreva as semi-reações que ocorrem no cátodo e no ânodo e calcule a corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel em um dos eletrodos durante um período de 1 hora. Olha, muita informação, então vamos por partes. Primeira coisa que ele quer saber, escrever as semi-reações, tanto do cloro como do níquel em cada um deles. Cátodo, ânodo na realidade, vou começar pelo ânodo, isso é melhor. O ânodo. Olhando pelo esquema, você verifica que ocorre uma fonte de energia. Existe aqui essa representação de duas barras, uma maior e uma menor, representa a fonte de energia, pessoal. Então, você está vendo que é uma eletrólise. No ânodo, o ânodo vai atrair os ânions, vai atrair então o ânion de cloro, o ânion cloreto. 2 ânions cloretos para formar cloro gasoso. Mais 2 mols de elétrons. Cátodo. Vai atrair o níquel, cátion de níquel, mais 2 mols de elétron. Deixa eu fazer um 2 bonito, né? Fazendo ali. 2 mols de elétrons, certo? Formando níquel metálico, 2 níquel metálico ali, seja. Certo? Então, o que você precisa saber? Que, formando níquel metálico, desculpa. Formando níquel metálico. Pessoal, nossa, verdade. Porque os 2 mols neutralizam o níquel, formando o níquel metálico. Então, essas são as duas semi-reações da equação. O que é importante você lembrar? Agora que ele está pedindo que você calcular qual é a corrente elétrica necessária para depositar 30 gramas de níquel sólido no eletrodo. Então, ele está perguntando corrente elétrica. Mesmo caso do exercício anterior, você vai ter que utilizar da equação lá do Q é igual a intensidade elétrica vezes o tempo. Ele te dá o tempo. Ele te dá o tempo de 1 hora. Logo, então, tempo de 1 hora possui 60 minutos. 60 minutos, cada minuto possui 60 segundos. Logo, então, o tempo, você já sabe que equivale a 3.600 segundos. 1 hora, 60 minutos. 1 hora equivale a 60 minutos. Logo, então, pessoal, esse tempo. O tempo, você já sabe que equivale, que é de 1 hora. Logo, 1 hora tem 60 minutos. Logo, 3.600 segundos. Certo? A intensidade é o que você sabe, é o que você quer descobrir. O que você precisa descobrir baseado na quantidade de mol e a massa que você está querendo descobrir, que está querendo gerar para um determinado tempo. Pessoal, você sabe que nós temos uma relação de 2 mols de elétrons para 1 mol de níquel. Beleza? Logo, você tem a massa molar do níquel. O exercício te dá o dado de 59 gramas mol. Então você sabe que 2 mols de 96.500 coulombs equivalem a 59 gramas mol, certo? No caso aqui 59 gramas, porque tem 1 mol de níquel que equivale a 59 gramas. Vou deixar até assim. A carga que você quer descobrir para 30 gramas daquele material, certo? Então, você sabe que 2 vezes 96.500 dá 193.000, então 193.000 vezes 30 divididos por 59. Você vai verificar que o valor de X, o valor dessa corrente aqui, dessa carga, do valor de Q, equivale a 98
98.135. ,6, arredondando. 98.135,6. É o valor de quê? Você descobriu então que é essa coulombs, né? É o valor da carga ali. Tendo então o tempo e o valor de coulombs, você substitui na fórmula. Então, Q vai dar espaço para 98.135,6 coulombs igual a intensidade vezes tempo, o tempo de 3.600 segundos. Intensidade é igual a 98.135,6 coulombs divididos por 3.600 segundos. 98.135,6 divididos por 3.600, que equivale a 27,26. Coulombs por segundo, ou também 27,26 amperes, certo? Tudo baseado então na relação quantidade de mols de elétron por mol do metal gerado, dada a massa, e aplicação direta na fórmula, na qual correlaciona intensidade com tempo. Certo? Por fim, o último exercício da FMJ, ele fala: na obtenção de cobre com alta pureza, utiliza-se o refino eletrolítico. Nesse processo se faz a eletrólise empregando-se como ânodo o cobre metalúrgico com 98% de pureza, uma solução aquosa de sulfato de cobre e o cátodo, onde ocorre o depósito de cobre purificado. Sobre o refino eletrolítico do cobre, é correto afirmar que a reação que ocorre no ânodo é a de cobre sendo oxidado para cobre 2+, e o mol de elétrons. Pessoal, você utiliza no ânodo um cobre de 98% de pureza. A ideia é fazer um refino desse cobre através de uma eletrólise. Você purificar esse cobre através da eletrólise. Onde vai gerar íons cobre no meio da solução, o cátodo vai atrair esses íons para neutralização posterior. Certo? O que acontece aqui? No ânodo vai ocorrer a oxidação do cobre metálico para gerar cobre no cátion bivalente mais 2 mols de elétron? Exatamente. O eletrodo ele acaba sendo consumido, liberando esses íons de cobre na solução. O cátodo atrai esses íons de cobre, de forma que vai purificando esse metal. É uma das formas que a indústria se utiliza para a realização de purificação de metais. Certo? Por fim, exercício da UCS, onde ele fala: o sódio metálico pode ser obtido através da eletrólise do cloreto de sódio fundido, conforme a equação química representada a seguir. Daí ele mostra ali a equação, onde nós teríamos, após você fazer os cálculos de eletrólise ígnea, você consegue identificar esse resultado. Temos ali alguns dados. Ele fala: o metal obtido pode ser utilizado em lâmpadas a vapor e como revestimento para aumentar a durabilidade das válvulas de escape de motores de aviação. Na eletrólise do NaCl fundido, ele continua daí. O subproduto do processo é um gás incolor que pode ser utilizado na produção de amônia. Pessoal, ele está falando aqui um gás incolor que pode ser utilizado na produção de amônia. O gás cloro não vai ser utilizado na produção de amônia, em nenhum momento. Amônia, NH é nitrogênio com hidrogênio, o gás cloro não é utilizado na produção desse material. B, à medida que o sódio metálico vai se formando no ânodo, o ânion cloreto vai se oxidando no cátodo. Pessoal,
O ânodo vai atrair os cátions, certo? E lá vai acontecer a redução. O ânodo vai atrair os ânions de cloro, que vão acabar se oxidando, sim, porém, ocorre a formação do gás cloro, logo direto. Então, não seria a alternativa correta. C. A massa de sódio metálico produzida será de 23 miligramas se a eletrólise durar 1 minuto e 40 segundos e se a intensidade da corrente que passa pela cuba eletrolítica for de 5 amperes. Já podemos calcular essa história. D. À medida que o sódio metálico vai se formando no cátodo, o ânion cloreto vai se oxidando no ânodo. Pessoal, à medida que o sódio metálico vai se formando no cátodo, ok, que aqui, como eu disse, ele é o inverso da B, o cátodo vai atrair os cátions na eletrólise, lembre-se sempre. Então, quem que é o cátion aqui? Vai ser o sódio. Então, o cátodo vai atrair os cátions de sódio e lá vai se formando o sódio metálico. O ânodo vai atrair os ânions de cloreto. Naquela hora onde vai ocorrer a oxidação e vai se gerar o gás cloro. Então, a afirmativa correta é a afirmativa D. Uma vez que o cátodo atrai o sódio, que vai formar o sódio metálico, e o ânodo vai atrair os ânions de cloro, onde vai formar o gás cloro posteriormente. Percebam que a afirmativa B é ao contrário da afirmativa, a afirmativa B e D são contrárias uma da outra, realmente para confundir essa ideia aqui de onde é o ânodo e onde é o cátodo. Mas sempre lembre-se que em eletrólise o ânodo é o polo positivo, onde vai atrair os ânions, onde os ânions serão descarregados. Ocorre oxidação. O cátodo é o polo negativo, onde vai atrair os cátions e vai ocorrer a redução. Certo? Era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre eletrólise. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!